Olá pessoal, meu nome é Luciana, sou aluna da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo da disciplina Fundamentos da Inteligência Artificial. O professor lhe passou alguns temas para a gente estar fazendo um debate, um relato sobre os temas estipulados por ele e um outro, que eu teria que estar pesquisando e a gente vai estar falando aqui também. O tema que eu pesquisei tem o nome de Sistema Imerso para Pessoas com Deficiência, tá? Onde a gente vai estar abordando em todo o contexto, falando sobre a inteligência artificial, ou seja, qual foi o papel da inteligência artificial dentro de cada área, seja na educação, seja na questão online, e nós vamos estar abordando vários temas. Primeiro eu quero deixar bem claro para vocês o que é a inteligência artificial, de que se trata a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela trabalha onde a ciência, é como se fosse a ciência da computação, é onde ela trabalha os dispositivos que simulam a capacidade, de raciocinar, a capacidade de tomar, outras decisões, ou seja, além do cérebro, além do cérebro humano, a inteligência artificial, ele tenta fazer com que a máquina faça tudo isso, tudo aquilo que a mente humana é capaz de fazer, o computador vai tentar realizar essas mesmas funções. Ainda dentro da inteligência artificial, a gente pode falar, como que funciona essa comunicação, o ser humano, ele procura estudar meios onde ele vai procurar fórmulas para tentar fazer com que essa máquina desenvolva com uma forma mais rápida, ao invés dele ter, por exemplo, um X horas para realizar uma tarefa, o computador ele já é programado. Então, a inteligência artificial, ela seria isso. Ela ia ajudar nesse sentido, Então, assim, não seria a capacidade do raciocínio, Por exemplo, vamos entender assim, que a inteligência, só os inteligentes que vão conseguir, tentar um meio de chegar a um resultado com êxito. Ou seja, uma outra pessoa não. Por quê? Porque o próprio nome já está dizendo inteligência artificial. Ou seja, ele uniu, é como se pegasse a mente do homem mais o computador, que seriam os dispositivos. O maior problema, que hoje a gente enfrenta é que a gente acha que esse raciocínio ela é feita através de linguagem. Ou seja, é como se você falasse assim, ó, eu vou fazer algo, eu vou criar um dispositivo para ele realizar tal função. Essa linha de raciocínio, ela não pode ser seguida só no falar, É como se falasse para a criança assim, ó, para você andar, para você aprender a andar, você precisa dar 10 passos. Ou seja, eu usei uma linguagem. É como se eu virasse para a criança e falasse assim, ó, com 10 passos você vai conseguir andar. E não é assim que funciona. Para a criança aprender a andar, ela vai ter que dar passos, ou seja, ela vai ter que enfrentar o medo, ela vai ter que etapas na vida dela que ela vai ter que romper até chegar no final, que seria dar o primeiro passo, Então, essa linguagem que a gente fala na inteligência artificial, ela é muito falada no sentido, ou seja, a pessoa que ela está programando algo para realizar essa função de forma mais rápida, ela gasta tempo para quê? Ela precisa ter uma linguagem, ela precisa elaborar, ela precisa colocar no papel, ela precisa projetar para depois, só assim, lá na frente, ela vai começar a dar um passo de colocar esse projeto em ação,
Não é simplesmente falar, eu vou fazer isso e faz. É como se ensinasse a criança na escola que assim, ó, para você aprender manusear um computador, você vai sentar em frente dele e vai digitar. Tudo que ele te perguntar, você responde. É simples você falar isso. Só que a inteligência artificial, para você entender, ó, tudo que você digitar lá, você vai receber prontinho. Não seria essa a ideia. Seria fazer com que a criança entenda o que é que ele está fazendo desde o digitar, prestar atenção no que ele está digitando, para depois o resultado que vir não simplesmente foi a máquina que fez, porque a máquina, ela nunca, por mais evoluída que ela seja, ela nunca vai conseguir fazer sozinha sem a ajuda do usuário que está movimentando ela. Para ter um melhor entendimento, né? Então vamos só resumir sobre a inteligência artificial. Então, não significa ser inteligente para você ser um manuseador. Você precisa de suporte, né? As crianças hoje na escola, elas precisam de suporte. O professor, né, no século de hoje, a gente ouve muito falar que as máquinas, elas vão substituir o professor. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque por mais que a máquina está em evolução, o professor, ele precisa manusear a máquina. Ou seja, é através dele que as máquinas vão receber as orientações. E com isso, né, a gente tem que entender que há vários meios, há várias condições, há várias etapas. E a gente vai estar aqui falando sobre como a criança, como o aluno, como o professor, né, na área de educação, numa faculdade presencial, numa faculdade à distância, tudo isso inclui a inteligência artificial. Por quê? Porque em tudo, o professor, por exemplo, dentro de uma sala de aula, um computador vai resolver em questão de minutos ou de segundos, talvez uma atividade. Mas se o professor entender bem a instrução dele, vai fazer com que o aluno seja preparado para usar essas máquinas. Né? Então, a gente pode entender que isso em cada área, né, está em construção a cada dia. Né? O objetivo é o quê? É explorar. Né? O segredo da inteligência artificial não é entregar pronto, é explorar. Seja na sala de aula, seja numa faculdade online, né? Por exemplo, os tutores, eles não simplesmente vão pegar as disciplinas e enviar, né, para os alunos, dando um feedback que ele foi ótimo. Por quê? Porque ele não tem uma visão do aluno, ele está no computador e o aluno está em outro computador. Só que aonde que entra a inteligência artificial? Aí que entra o tutor, ele vai ser o quê? Ele vai ser o canal. Ele vai dar instruções, ele vai instruir esse aluno que está em um outro lugar, através do quê? De uma rede. Então, é isso que é o papel da inteligência artificial. É fazer com que quem está do outro lado receba essa informação e explore bastante ela para que ela tenha bom êxito. Né? Uma outra coisa que a gente pode ver é o controle, né, do usuário que está manuseando essa atividade. Né? Por exemplo, hoje, tudo que você faz individual, ele não tem muito sucesso. E a inteligência artificial, ela tem trabalhado isso, né, para que as pessoas elas sintam, elas sejam alertadas a que elas vão depender sempre de uma outra pessoa. Por quê? Porque é um grupo, né? Sempre você vai precisar entender que é como se fosse um quebra-cabeça. Cada pessoa, ela é uma peça. Então, se você entender que você precisa de alguém, sempre, esse trabalho sempre tem tudo para dar um resultado satisfatório. Por quê? Porque tudo engloba. Por exemplo, um aluno dentro de uma escola, sozinho, ele não vai ter sucesso. Um diretor ou um professor. Por quê? Porque ambos estão dentro de um círculo que um é submisso ao outro. Um depende do outro. Né? Uma escola sem alunos, ela não funciona. Né? Uma faculdade à distância, sem um tutor, ela não funciona. Por mais que o aluno tenta quebrar a cabeça sozinho, mas ela precisa desse tutor para orientar. Então, esse controle tem que ser de uma forma coletiva.
né? O conhecimento que o aluno adquire, ele é resultado de suas interações com o sistema, foi como eu falei.